Deus presente. Deus presente. Deus é um presente. Bom dia, como é bom estar aqui nesse devocional. Já começando a falar Deus presente. Hoje eu gostaria de fazer uma breve meditação com os irmãos em cima da passagem de João 21, que Jesus aparece a 7 discípulos. Está no... Cadê? Vou começar no versículo 1. Aqui é depois que ele faz aquele milagre lá com Tomé, que ele aparece para Tomé. E ele vem fazendo milagres para que a nossa fé continue sendo renovada, seja fortalecida diante das dificuldades que a gente enfrenta. Olha que Jesus lindo, né? Ele foi, não nos deixou órfãos e nos deixou todo o conhecimento, né? Nos deixou os seus milagres, as suas pegadas, para que a gente pudesse ainda ter paz nessa caminhada aqui com ele. E ele nos deixa uma linda lição que diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. E os outros responderam: nós também vamos com você. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes respondeu: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estava somente uns 90 metros da margem. E saltaram em terra. Viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tanto peixe, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa breve meditação, nos ilumine e nos dê a fé, a paz, a esperança que nós precisamos para esses dias. Amém. Então, amada igreja, que coisa linda, né? Jesus, em vida, fez milagre, morto ressuscitou e continuou a fazer o milagre, continua a fazer o milagre. Essa meditação, ela alegrou muito meu coração quando eu li. E eu fiquei pensando muito sobre a noite, né? Aqui a pesca era feita à noite, o melhor horário para pescar é à noite. E à noite é que os peixes, eles, naquele silêncio, naquela paz, que o peixe vem para a armadilha, abocanha, né? No caso aqui foi a rede, e o milagre acontece aqui, que é o milagre de levar o sustento para casa. Todos nós somos desafiados a levar o pão, o leite, o arroz, o feijão. Muitas das vezes a pagar, né, um plano de saúde ou comprar um medicamento. E aqui tinha tudo para dar certo.
tudo para aquela noite ser uma noite bem-aventurada, uma noite próspera, uma noite farta. Mas depois disso tudo, eles não conseguiram levar esse sustento. Eles não tinham pegado nada. Eu acredito que também eles estavam com fome. À noite, o melhor lugar para pesca. Isso só diz que aonde Jesus está, em cima do que Jesus fala, mesmo estando no lugar errado, na hora errada, as coisas dão certo. Porque aqueles estavam no lugar certo, eles estavam na hora certa, fazendo tudo certo, mas eles ainda não estavam com Jesus. Olha só que coisa interessante. A necessidade de Jesus estar conosco todo o tempo, de ouvirmos essa voz de Deus. E você pergunta, qual é a voz de Deus? Será que a voz que eu escuto é a voz de Deus? Como que Deus fala comigo? Como que eu sei quando uma coisa é de Deus? Como eu sei que Deus está mandando eu tomar aquela direção ou fazer aquilo certo? Aqui os discípulos, eles não indagaram. Aqui os discípulos, eles não bateram boca, nem perguntaram quem é você, o que você está fazendo aqui. Eles sabiam que eram Jesus. Eles sabiam que aquela voz, que aquela ordem vinha do Mestre. De tanto andarmos com o Mestre, de tanto conhecermos o Mestre, nós conseguimos entender os sinais dele. Eu não sei vocês, mas aqui eu tenho um cão, né? E eu acho muito interessante. Nós falamos com o cachorro, mas a gente não precisa falar para ele quando ele vai na rua. Nós não precisamos falar quando é a hora de comer. Aí falei nele, ele veio aqui para perto. Olha que interessante, ele saber que nós estamos falando dele. Eu nem citei o nome dele, né? Ele sabe, ele sente, mas como isso? Porque conhece a voz do seu dono, sabe quando o seu dono fala dele, sabe que quando nós vamos na rua, só o observar a roupa que meu marido coloca, eu acho interessante. Meu marido sempre bota os shorts, a camiseta, meu marido não precisa nem chegar, porque pegou a coleira, porque pegou o pote da ração, não. Às vezes meu marido vai lá no quarto, ele vai atrás e fica olhando. Quando meu marido bota certa roupa, ele já começa a se sacudir e correr. Ele já sabe que ele vai na rua. Então, assim, como é a voz de Deus em nós? Eu dei aqui o exemplo do cachorro, né? Que é um animal que não tem uma inteligência como a nossa. Então, qual é a voz de Deus? Como é essa voz de Deus dentro do nosso coração? Como é essa voz de Deus? A voz de Deus nos traz alegria. A voz de Deus nos traz paz. A voz de Deus nos traz segurança, mesmo quando toda situação e quando tudo diz que não. Mas é difícil acreditar. Depois que eu passei a noite inteira, é como se eu fosse na padaria, pedisse para comprar pão, e o padeiro fala, olha, hoje não tem pão. Não tem ninguém para fazer pão. Faltou o trigo está difícil de chegar, os caminhões estão em greve, não tem como fazer o pão. Aí eu volto em casa e o meu mestre, o meu pai, né, fala assim, volta lá, vai lá, o pão chegou, o pão já está pronto, o pão está quentinho, né? Falar de pão agora de manhã com café, hein? E fala, vai lá. E eu falo, mas eu não vou, mas eu acabei de vir de lá, o caminhão não vai chegar, deu problema, ele não vai. Não vai lá, porque tem. Mas não deu nem tempo de fazer, não deu tempo de preparar a massa, de pegar o trigo. Não, vai lá, volta lá e traz o pão. E quando nós vamos e chegamos, tá o pão lá dentro da cesta quentinho, nos esperando. Eu quis ilustrar com essa história do pão para entender que muitas das vezes a gente já foi, a gente já tentou, foi no horário certo, na noite propícia, no dia propício, e chegou na hora, não aconteceu. E Deus manda, volta lá. Que voz é essa que eu me submeto? Que voz é essa que você se submete?
Que voz é essa que nos desmonta e que muitas das vezes a gente fala, nem pensa naquele lugar, nem pensa naquela pessoa e chega lá, aquilo que tanto angustiava, aquilo que era tanto sofrido, é resolvido, é solucionado. Que voz é essa? É a voz da paz, é a voz da alegria. Deus não é uma voz que fala nos nossos ouvidos, né? Se a gente está escutando vozes, nós precisamos buscar ajuda. Se a gente está vendo vulto, nós precisamos buscar ajuda. Ajuda médica, ajuda espiritual. A voz de Deus, ela fala dentro de nós. Ela não fala no ouvido, ela fala na nossa alma, ela fala na nossa intuição. E a voz de Deus, ela não fere o princípio do amor. Olha que coisa linda. A voz de Deus, ela não fere valores. Ela não fere pessoas. Ela não fere a Deus. E, principalmente, ela não me fere. Muitas das vezes eu chamo coisas que são de Deus que não são de Deus. São armadilhas, são ciladas para mim. E eu não estou vendo. E eu preciso desse Deus, eu preciso desse Espírito Santo para que abra o meu entendimento, para que eu possa enxergar o que está acontecendo e saber solucionar. E isso tudo é um processo, isso tudo é um caminho. Mas Deus, quando está presente, quando a gente desenvolve esse relacionamento, né, com alguém que amamos, com o nosso familiar, com aquele que mora debaixo do mesmo teto. Aqui, no caso, eu dei o exemplo do cachorro, né, que é um exemplo bem banal, bem grosseiro, mas assim é com Deus. O nosso relacionamento com Ele diário. A voz dele vem e fala, toma outra rua, volta, faz de novo, vai lá, refaz. Que possamos, nessa manhã, estar atentos a essa voz de Deus. Não nos ligar no ambiente, no tempo, nas condições externas. Não nos ligarmos no que os outros já falaram, naquela palavra que já foi dada. A última palavra vem de Deus. Eu quero encerrar com os irmãos Provérbios 16. É um versículo conhecidíssimo, né? Mas eu gosto de encerrar lendo o versículo. Eu acho interessante, né? Um dia, quem sabe, né? Eu vou trazer essa meditação de Provérbios 16, mas ele começa no versículo 1 assim, ó. 16:1, Provérbios 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele começa assim, e ele termina assim, olha, 16:33. Para fazer um sorteio, são lançados os dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Esse capítulo, ele começa, né? Das nossas vontades, dos nossos quereres, mas é Deus que determina. E quando nós nos submetemos a essa voz, porque reconhecemos, tudo dá certo. O que é tudo dá certo? É a paz e a alegria, independente das circunstâncias, independente do que falam, do que eu sinta, independente do que eu viva. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. E essa paz, ela mora em nós, na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Obrigada por essa breve meditação. Bom dia.